Olá, galera do segundo ano, tudo tranquilo? Agora a gente vai bater um papo, né, fazendo uma análise aí das questões da lista 2, a lista que envolve gráficos, tipos de movimento, ok? A lista já foi postada e agora vocês estão tendo acesso aqui ao gabarito comentado, tá bom? Primeira questão, é uma questão interessante, não precisa fazer cálculo, é só analisar o tipo de movimento em cada trecho. Ela diz o seguinte: o gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Então, tem aqui um gráfico, no eixo das ordenadas a velocidade, no eixo das abscissas o tempo. E um gráfico que começa, né? Ele começou a utilizar o cronômetro no instante 0, foi até o instante 50. A velocidade também inicial é 0 e foi até um valor máximo de 30. Com relação ao movimento, pode-se afirmar que o carro, analisando cada um desses trechos, primeiro de 0 a 20 você percebe que o movimento é acelerado. Acelerado porque o módulo da velocidade está aumentando. Depois de 20 a 40 segundos, você percebe que a velocidade não muda de valor, ela fica constante em 30 metros por segundo. Temos um movimento uniforme. E de 40 segundos até o segundo final, 50, nós temos um movimento retardado, em que o módulo da velocidade está diminuindo. Ou seja, um movimento acelerado, um movimento uniforme, um movimento retardado. Poderia até ser o movimento, por exemplo, de um metrô, né? Entre duas estações, um movimento acelerado, depois ele fica um trechinho com movimento uniforme, depois ele freia para parar. Bom, olhando agora as opções, a gente chega à conclusão que o gabarito tem que ser letra A. Ele desacelera no intervalo de 40 a 50 segundos. Só para ficar com a consciência tranquila, olha a letra B. Está parado no intervalo de 20 a 40 segundos. Não, gente, como é que ele vai estar parado se ele tem velocidade de 30 metros por segundo? Não pode. Letra C. Inverte o movimento no intervalo de 40 a 50 segundos. Não. Para ele inverter o movimento, lembra da aula de referencial? O sinal da velocidade tinha que ter mudado. E aqui você percebe que o movimento ele é progressivo ao longo dos 50 segundos. Então ele está andando sempre no mesmo sentido. E letra D, move-se com velocidade constante no intervalo de 0 a 20. Não, o valor da velocidade está aumentando. Então, primeira questão, depois de uma análise do gráfico, gabarito alfa. Ok? As questões realmente está meio fácil. A primeira foi tranquila, né? As questões elas não estão na ordem da lista, porque eu coloquei aqui na ordem de dificuldade, para a gente ir evoluindo aos pouquinhos, tá bom? Olha a segunda questão, que preciosidade. Um ponto material movimentou-se em linha reta durante 16 segundos, e o comportamento da sua velocidade em função do tempo foi representado em um gráfico ilustrado na figura abaixo. De novo, um gráfico em que você tem no eixo das ordenadas a velocidade, em unidades do Sistema Internacional, tá vendo? Metros por segundo, e no eixo das abscissas o tempo também em unidades do SI, segundos. A análise do gráfico indica que o ponto material estava em... Vamos isolar o gráfico para analisar as etapas. De 0 a 2 segundos, o movimento acelerado, o módulo da velocidade está aumentando. Entre o instante 2 e o instante 10, temos um movimento uniforme, o módulo da velocidade não varia. Depois, um movimento retardado, né? Você vê a velocidade variando aí de 8 para 4 metros por segundo. E, novamente, um trechinho com movimento uniforme. Então, temos movimento acelerado, movimento uniforme, movimento retardado e movimento uniforme. Olha agora as opções. Letra A, movimento uniformemente acelerado entre os instantes 0 e 2. De novo, gabarito oficial, letra A. Sim, o movimento é acelerado entre 0 e 2. Consciência tranquila, vamos ver as outras. Letra B, repouso
Somente entre os instantes 2 e 10. Não, 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 não. Ele não está em repouso. Aqui ele tem velocidade de 8 metros por segundo. Letra C, movimento uniforme. Entre os instantes 0 e 2, já começou mal. Entre os instantes 0 e 2, a velocidade está variando, então não é uniforme. E letra D, repouso. De novo, entre os instantes 2 e 10. Não, meu querido, ele não está em repouso entre os instantes 0 e 2. Ele tem movimento uniforme, velocidade de valor constante. Então, gabarito da questão 2, melzinho na chupeta A. Questão 3. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. Então, temos um gráfico agora da posição variando com o tempo. Ele está dizendo aqui que é um gráfico fora de escala, tá bom? Ele quer saber o espaço do objeto no instante 10 segundos, em metros. Eu não gosto de perguntar assim, não. O espaço do objeto. Acho esquisito. Eu gostaria mais se fosse qual a posição do objeto. Acho que é mais interessante. O que ele quer é isso. Ele quer saber a posição do objeto no instante 10 segundos. Você repara que no gráfico, ele só mostra a posição até o instante 3, ó. Eu sei que no instante 3 a posição é 12. Ah, Sandro, deixa eu fazer uma regra de 3 aí. Cuidado. Você que lute. Pode ser perigoso fazer regra de 3. Tenta fazer uma regra de 3 e você pode ter uma surpresa. Cuidado. Não vou fazer isso. Vou utilizar as equações do movimento que nós vimos, ok? Primeira coisa, eu acho que a gente consegue descobrir qual é a velocidade desse camarada. Como é que a gente descobre a velocidade? Ora, esse movimento é um movimento uniforme. Nós sabemos calcular a velocidade média, que é ΔS por ΔT. Nesse caso, o valor da velocidade é constante. Qual é a distância percorrida por ele? Nesse gráfico aqui, até onde eu consigo ver. Olha, ele começou na posição 3 metros e está na posição 12 metros. Então, ele se deslocou 9 metros nos 3 segundos iniciais. E ele vai manter assim. Esse gráfico é uma reta. Logo, a velocidade dele é de 3 metros por segundo. Se a velocidade dele é de 3 metros por segundo, a gente consegue descobrir onde ele vai estar depois de 10 segundos. Olha a função horária da posição do movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Então, essa é a posição final, que é o que eu quero. A posição inicial nós sabemos. Qual é a posição inicial? 3 metros. A velocidade nós descobrimos que vale 3. E o instante considerado são 10 segundos. Então, quando você faz essa continha, você vai achar 33 metros. Ou seja, depois de 10 segundos, ele está na posição 33 metros. Eu já vi alguns alunos acabarem de ler esse problema e marcar como gabarito letra B, 30 metros. Porque o aluno faz o quê? Ora, a velocidade é de 3 metros por segundo. Ah, Sandro, se são 10 segundos, 3 metros por segundo em 10 segundos, 30 metros. Taca a letra B. Mas esquece que a pergunta não é quanto que ele andou. A pergunta é em que posição ele está. Como ele saiu da posição 3 e ele andou 30 metros, ele vai estar na posição 33, que é o nosso querido gabarito letra C. Tranquilo? Este slide com o gabarito comentado em PDF também vai estar disponível para vocês. Então, vocês vão receber essa gravação e vão receber o slide também. Que aí você pode até ouvir na gravação, acompanhando o slide, para tirar suas dúvidas. Tá bom? Vamos à questão 4. Opa! Um observador inercial analisa o movimento de um dado objeto de massa m constante e constrói o gráfico VT mostrado a seguir, em que V é a velocidade do objeto e T é o tempo. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. O movimento ocorre numa linha reta. Então temos aqui o gráfico, você percebe que o valor da velocidade está diminuindo, né, gente? Ó.
Levando em consideração os dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do deslocamento entre os instantes 0 e 5. Então, eu quero saber quanto que ele andou desde o instante 0 até o instante 5, ok? Bom, lá na nossa aula teórica, na nossa aula síncrona, eu mostrei isso para vocês, que toda vez que você tiver um gráfico velocidade em função do tempo, a distância percorrida ela é numericamente igual à área do gráfico. Então, se você calcular a área do gráfico, você descobre a distância percorrida. Então, olha que bonito. Ele quer a distância percorrida de 0 a 5. Então, eu preciso calcular a área do gráfico de 0 até 5. Que figura geométrica é essa, minha gente? Isso é um trapézio. O trapézio tem as bases paralelas, ó. Essa é a base maior, que vale 2. Essa é a base menor, que vale 1. Isso aqui é a altura, né? Porque é como se ele tivesse deitadinho, que vale 5. Então, a gente usa a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Caraca, Sandra, eu vou ter que decorar as principais áreas? É, gente, tem que ter. Ó, área do triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, do círculo. Isso vocês têm que saber, não tem jeito. De vez em quando a gente precisa disso aqui na física. E na matemática, então, nem se fala, né? Quanto vai dar essa continha? 7,5 metros. Quer dizer que do instante 0 até o instante 5, ele anda 7,5 metros. Esse tipo de questão é muito clássico. Ele te dá um gráfico VT e pergunta qual é a distância percorrida. Gráfico VT, a distância percorrida, você calcula pela área. O ΔS é sempre numericamente igual à área, ok? Com isso, ficamos como gabarito a letra B de bola na questão número 4. Foi? Essa parada de área sempre cai? Homer, sempre, sempre, sempre. Isso é muito tradicional. Vamos à próxima. E, gente, se não me engano, essa questão acho que é da FUVEST, hein? Questão perigosa, questão perigosa. O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo, durante um ciclo completo de braçadas em uma prova disputada no estilo nado peito, em uma piscina. Então tá aqui o camarada esticadinho, ele foi, puxou o braço, dobrou as pernas, deu um impulso, ó, tá vendo? Bacana. Então ele fala, representa a velocidade escalar do nadador durante um ciclo completo de braçadas. Então isso aqui é um ciclo completo de braçadas. Ele começou aqui, terminou aqui, tá bom? Considerando que, em um trecho de comprimento 36 metros, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo do seu nado constante, o número de braçadas completadas dadas por ele foi em torno de, em 36 metros, o número de braçadas que ele deu. Ok? Vamos lá. Essa daí é assustadora. Esse aí é um GIF do filme Jumanji. Primeira coisa que a gente pode ver. Eu vou descobrir a distância percorrida por ele ao longo desse 1 segundinho aqui. Novamente, vocês lembram que é pela área do gráfico, né? Porque isso é um gráfico VT. Sandro, que área esquisita. Não, né? Não, olha aqui, ó. A gente vai aproximar isso aqui por um trapézio. Olha aqui, ó. Tem um trapézio aqui. Ó, 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 ó. E aqui também tem outro trapézio. Porque aí eu descubro qual é a distância que ele percorre numa braçada dessa. Olha esse primeiro trapézio. Base maior, 0,6. Base menor, que é essa aqui, 0,4. Altura 1,8. Então fica base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Ok? E o outro trapézio? Base maior, de 0,6 até 1, você tem 0,4. A base menor é de 0,8 até 1, é 0,2. Então a base maior é 0,4, a base menor é 0,2 e a altura vale 1,8. Quando você fizer essa continha, aqui vai dar 0,9 e aqui vai dar 0,54.
Ou seja, a distância que ele vai percorrer ao longo de uma braçada dessa, 1,44 metros. Legal? Em uma braçada. Agora, para você descobrir o número de braçadas, você vai pegar a distância total, que são 36 metros, e dividir pela distância de cada braçada, que é 1,44. Isso vai dar quanto? 25 braçadas. Bela questão. De novo, ele vai te dar um gráfico VT e pela área você mata a distância percorrida. Gabarito oficial, olha aí o Phelps dando uma abraçada, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Na do peito, ó. Nem sei se é o Phelps não, gente. Tô achando ele muito... Não, acho que esse cara não é o Phelps, não. Gabarito letra D, 25. Tranquilo? É uma questão que a galera pode ficar assustada quando vê, olha esse gráfico esquisito, mas vocês usando a sagacidade do gráfico VT, vocês matam. Olha 6. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Então, temos aqui um gráfico velocidade em função do tempo. Ele quer a função que indica o deslocamento do carro. Então, ele quer o ΔS. Então, ele quer a função horária do deslocamento. Olha qual é a função horária. ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Né? Movimento uniformemente variado, porque a velocidade está variando linearmente. Quem é o V0? Moleza, é o 5, é a velocidade inicial. Então, o V0 eu já sei que é 5. Ó, 5t. Opa, já sei que o gabarito ou é A ou é B. E aqui a aceleração eu também preciso descobrir. Olha aqui, gente, a aceleração é positiva, ó. Olha aqui, ó. O movimento aqui, ó, o valor da velocidade está aumentando. Então, se aqui vai ter um número positivo, não pode ser letra A, não. Quer dizer, só pode ser letra B. Então, o gabarito só pode ser letra B. Caraca, Sandro, a gente fez a questão sem conta nenhuma. Ué, a gente usou a sagacidade. Quer apostar que a gente vai achar gabarito letra B? Mas vamos fazer a continha. Primeiro vamos achar a aceleração. Como é que a gente acha a aceleração? Variação da velocidade pela variação do tempo. A velocidade foi de 5 a 20, então ela variou 15. Isso aconteceu em 12 segundos. 15 por 12, 1,25 metros por segundo ao quadrado. Vamos substituir agora? V0 vale 5, olha aqui, ó. A aceleração vale 1,25. Aí você divide aqui, ó, 1,25 por 2, dá 0,625. Tá vendo? Só podia ser, gente. Só podia ser letra B. É o que eu estou falando. Eu acho que essa questão é da UERJ, do exame de qualificação, não tenho certeza. Se for, cara, tu faz a questão só olhando para o gráfico. Você sabe que a velocidade inicial é 5, então só pode ser a letra A ou B, porque aqui está dizendo que é 20, está errado. E você sabe que como a função é crescente, a aceleração é positiva, só pode ser letra B. Então a questão 6 foi para o espaço. Legal? 7ª questão. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nesta reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Então tem a posição variando com o tempo, um gráfico esquisito, começa de um tipo, faz uma curva, outra curva, nossa, todo confuso. Ele está perguntando os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior. Onde que o carro tem a menor velocidade aqui e onde que o carro tem a maior velocidade aqui, ok? Corre lá e dá uma olhada no quadro Poder Supremo. Nosso querido Hamilton está dando uma dica que é para a gente olhar o quadro Poder Supremo. Esse quadro Poder Supremo, nós vimos ele na aula síncrona. Lembra dele? Olha ele aqui. Toda vez que você tem um gráfico da posição variando com o tempo, que é o caso dessa questão, se você quiser analisar a velocidade, é só você olhar para a inclinação do gráfico em cada ponto. Então, vamos analisar a inclinação naqueles pontos? Olha lá. Gráfico ST, a inclinação da reta tangente tem uma forte relação com a velocidade. Então, vamos olhar cada ponto? Olha o K, olha o L, olha o M,
Olha o N. Onde que você tem a menor inclinação? Onde que a reta está menos inclinada? Ah, Sandra, eu acho que é no M. Claro, é quase paralela. E onde que ela está mais inclinada? É no L. Matou a questão, gente. Só fazendo análise da inclinação. Ou seja, os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor é o M. E maior é o L. Ou seja, gráfico da posição variando com o tempo. Olha para a inclinação da reta tangente em cada ponto que você quer e de acordo com a inclinação você vai descobrir onde que a velocidade tem um valor maior ou um valor menor, ok? Linda questão, fica de olho nela. Bota um asterisco nessa questão aí, hein? A questão boa, tá bom? Vamos a 8. Considere a situação em que um jogador de futebol esteja treinando e, para isso, chute uma bola contra uma parede vertical. Suponha-se que a bola realize o movimento em linha reta de ida e volta. Jogador, parede, jogador. Então você chutou, a bola foi até a parede, bateu na parede e voltou para você. Com a velocidade constante na ida e que na volta a velocidade também seja constante, mas menor do que na ida. Tá bom, a velocidade bateu lá, a velocidade diminuiu um pouquinho. Show. Nessas condições, e considerando que o tempo de contato com a parede seja muito pequeno e possa ser desprezado, o gráfico que melhor representa o deslocamento S da bola em relação ao tempo de movimento T é. Então ele quer o deslocamento da bola. Então lembra que a bola saiu do seu pé, foi até a parede e voltou para o seu pé, ok? É, ó, o imperador aí, ele não morreu, mas agora ele morreu de novo. Ou será que não morreu ou morreu? Não sei mais, vamos ver. Olha que interessante, olha lá, olha que bonito o GIF, olha o GIF. Olha a bolinha, vem, colide e volta, tá vendo? Só que lembra que na ida e na volta, a velocidade, ela tem uma diferençazinha. Ou seja, o gráfico na ida, ele tem que ser mais inclinado, porque a velocidade é maior. Na volta, ele tem que ser menos inclinado, ok? Vê se o gabarito não tem que ser letra A. Olha aqui, ó, na ida, você tem um gráfico mais inclinadinho, tá vendo? E na volta, tem uma inclinação um pouco menor. Então, repara que ele sai no instante zero de uma determinada posição. Essa diferença que ele está dando, provavelmente, é por causa da diferençazinha do espaçozinho lá entre o pé, a bola, não é isso? E esses gráficos aqui, ó, esse D é bem absurdo. Você vê que a bola nem volta para o pé dele, né? É como se ele tivesse ido com uma velocidade, depois mudou a velocidade, mas seguiu no mesmo sentido. Os dois gráficos que mostram essa mudança de sentido é justamente o gráfico 1 e o gráfico 2. Só que o gráfico 2 ele tem um problema. A bola na volta ela tem uma inclinação maior e justamente o contrário do que ele falou. Então, na ida, o gráfico tem que estar mais inclinado, porque a velocidade é maior, e na volta ele tem que estar menos inclinado, porque a velocidade é menor. Então, o gráfico mais adequado é o da letra A. Ok? Ó, garotão, ó, garotão. Só que não foi a mesma bola que voltou. 9. Automóveis cada vez mais potentes estão sendo apresentados na mídia, de modo a atrair compradores. O desempenho de um novo modelo é registrado no gráfico abaixo. Está aqui, velocidade em função do tempo. Se esse automóvel continuar se deslocando com a mesma aceleração dos 4 primeiros segundos, ele atingirá aos 10 segundos uma velocidade de quanto? Bom, opa, esta eu quero ver. De carro eu entendo. Não sei se vocês viram esse filme, Ford versus Ferrari. É um bom filme. Tem uma discussão bacana. Olha que molezinha. Eu sei que até o instante 4, ele andou aproximadamente, aqui ó, 22. Tem alguma coisa errada aqui, 22 não. Né? Aqui ó, vamos pegar, ah sim, não, tá certo, peraí. Repara só,
Ele andou de 0 até 4, então o ΔT dele vale 4. E o ΔV aqui está dando 25, 26, 27 mais ou menos. Como ele saiu do 5, então do 5 até o 27, ele teve uma variação de velocidade de 22 metros por segundo. Então, do 5 a 27 variou 22, isso em 4 segundos, dando uma aceleração de 5,5. Como eu quero achar a velocidade dele no instante 10, eu vou para a função horária. A velocidade no instante 10 vai ser a velocidade inicial, que é 5, mais a aceleração que nós achamos que é 5,5, vezes o instante 10. Isso vai dar 55 mais 5, 60 metros por segundo. Então, achamos a aceleração pelo gráfico, ΔV por ΔT, depois colocamos na função horária da velocidade, para descobrir a velocidade final dele. Como ele quer em quilômetros por hora, você pega esse 60 e multiplica por 3,6. 60 vezes 3,6, 216 km por hora, gabarito letra C. Ok? E a última questão, uma bela questão do vestibular, eu acho que essa questão é do ITA, não sei, acho que é. Analise a figura abaixo. A figura acima mostra duas partículas A e B se movendo em pistas retas e paralelas, no sentido positivo do eixo X. Está aqui, ó, VA, VB. A partícula A se move com velocidade constante de 8 metros por segundo. No instante em que A passa pela posição 500, a partícula B passa pela origem. Legal. Quando A, que tem velocidade constante, passa no 500, o B está passando pela origem. Com velocidade de 45 metros por segundo e uma desaceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, quando o A está na posição 500, o B está passando aqui com a velocidade de 45 metros por segundo, só que ele está freando. Qual dos gráficos abaixo pode representar as posições das partículas A e B em função do tempo? Primeira coisa, gente, ó, o A está andando com velocidade constante de 8. O B tem velocidade de 45, só que ele está freando. Será que o B chega a alcançar o A? Por quê? O gráfico B diz que alcança. O gráfico C diz que alcança, porque eles estão se cruzando. O gráfico D é bem absurdo, né? Porque é como se eles estivessem em movimentos, olha aqui, ó, mesma inclinação com velocidade igual, né? É absurdo. E o gráfico A, parece que eles não se encontram. Então a primeira coisa que a gente podia fazer é isso. Eu sei que o B tem movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele tem aceleração. E o A é movimento retilíneo uniforme. Então a gente podia pensar em descobrir a função horária deles. A função horária do movimento retilíneo uniformemente variado está aqui. Função horária do movimento retilíneo uniforme está aqui. Vamos substituir o que a gente sabe? Posição inicial, 0. Velocidade inicial do B, 45. A aceleração dele, menos 1,5, porque ele está freando. Quando você fizer essa continha aqui, então depois a gente faz para o A. Posição do A agora, ó. Posição inicial do A, 500. A velocidade dele, 8. Então eu tenho as duas funções horárias. Do B, que partiu do 0 com velocidade, partiu da posição 0 com velocidade 45, aceleração de menos 1,5, e do A, que estava na posição 500 com velocidade de 8 metros por segundo. Será que eles se encontram? Vamos ver. Se você igualar essas funções, vai ficar 500 mais 8t igual a 45 menos 1,5t ao quadrado. Resolvendo isso aqui, ó, vou passar esse camarada para o lado de lá, o menos 45 para cá com mais 8 vai dar menos 37, e vou cair numa equaçãozinha do segundo grau. Quando você acha o delta aqui, para achar as raízes, ó, delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. O delta dá negativo. Olha que maravilhoso. Você sabe o que significa o delta da negativo aqui, gente? É que essa equação ela não tem solução real. Isso significa que SA igual SB não rola. Quer dizer, eles não vão se encontrar.
O carro B, ele vai parar antes de encontrar o A. Então, se eles não se encontram, ó, discriminante negativo, que é o delta, sem soluções reais. Então, o móvel B ele não vai encontrar o móvel A. Se o móvel B não encontra o móvel A, pensa bem, o movimento de B é uma parábola, com concavidade para baixo, porque ele está freando. E o A é uma reta. Então, o gráfico só pode ser a letra A. Porque olha aqui, ó, uma parábola para o B, uma reta para o A, e eles não se encontram, então eles não se tocam, os gráficos não podem se encontrar. Porque quando do gráfico ST você tem os gráficos se cruzando, quer dizer que naquele instante eles estão na mesma posição. E isso não rola aqui, ok? Com isso nós finalizamos. Que a força esteja com vocês. Não esquece de dar uma olhada, tenta fazer a lista, dá uma olhada na solução em PDF que eu vou colocar lá, essa solução em PDF. Assiste esse vídeo, né, para ir acompanhando a solução. E qualquer dúvida, não se esqueça, a gente ainda pode tirar dúvida na nossa aula síncrona, na nossa próxima aula síncrona, tá bom? Valeu, galera da segunda série. Tudo de bom para vocês e até a próxima.